Meus irmãos, como parte da comemoração do aniversário da nossa igreja, né? Exatamente no dia 28 de setembro, 17 anos atrás, estava aqui, na Assembleia de Organização, assumindo como pastor efetivo da igreja o reverendo Josivaldo. E ele, muito assim, gentilmente, aceitou o convite para rever a igreja, para a igreja poder revê-lo também e trazer a palavra da parte do Senhor nesta manhã. Eu queria convidá-lo aqui à frente, orar por ele, orar pela palavra que será ministrada. Após mais próximo do encerramento do culto, ele vai falar um pouco do ministério dele como escritor. E, inclusive, nós temos hoje o privilégio de conhecer, as obras, os livros que ele escreveu. Quem já teve a curiosidade viu que os títulos são interessantíssimos. E eu convido você, no final do culto, a dar uma olhadinha no stand ali, podendo levar um ou mais livros dele para casa e abençoando o ministério dele, que hoje praticamente é um ministério itinerante, no qual tem abençoado a igreja do Senhor com os seus escritos, com a sua pena, Vamos orar. Deus bendito, glorificado seja o teu nome, porque a igreja do Senhor é o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem santifica, é o Senhor quem justifica, é o Senhor quem glorifica. Então, Senhor Deus, se estamos aqui é porque quis assim o Senhor reunir pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, de histórias tão diferentes, debaixo de uma mesma missão, de um mesmo propósito. E o que nos une é a cruz de Cristo. O que nos une é o seu sangue derramado, sangue santificador. E agora, Senhor, estamos prontos, já animados pelo Teu Espírito, já em espírito de louvor e adoração, prontos para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra. E pedimos, Senhor Deus, que Tu fales ao nosso coração. Por meio do Teu Espírito, possa hoje, Senhor Deus, haver conversão, possa haver, Senhor Deus, quebrantamento, mudança de direção, inovação, crescimento, edificação. E queira o Senhor, pela Tua graça, a vida do irmão reverendo Josivaldo nesta manhã, que use da instrumentalidade dele e o abençoe também conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Quero saudá-los na graça e paz de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que alegria poder retornar aqui. Essa igreja faz parte da nossa história, Estou revendo aqui irmãos que foi do meu tempo, hein? Esse faz tempo, hein? Eu fui pastor aqui pela primeira vez em 91 e 92. Quando pastorei, a segunda igreja de Carapicuíba, que era a congregação, uma casinha ali na frente, quintalzinho ainda de terra. E quando voltei, depois de 16 anos, para participar do processo de organização da igreja, nos reuníamos lá embaixo ainda, faltava essa parte. E aqui ficamos mais 4 anos, e na saída, Deus levantando irmãos e irmãs, que ajudaram aqui na erguer a parte que faltava. E o povo participando, colaborando, e Deus abençoando. E lembro que eu saía da escola, tem uma escola aqui chamada Governador André Franco Montoro, não tem? Eu fui professor lá, e às vezes eu saía mais cedo para acompanhar o trabalho dos pedreiros aqui. E foi providencial que num desses acompanhamentos, tinha uma pedreira que estava fazendo uma escada a mais aqui, Aí eu falei, não, tem muito aí, muito degrau. Aí ele falou, é mesmo, estava, Então, eu olhando para cá, eu lembro, é um filme, que passa, tudo isso. Irmãos que aqui estiveram, irmãos que
passaram, irmãos que continuam. E a minha preocupação, irmão, sincera, é qual será o fim da igreja, quarta igreja presbiteriana de Carapicuíba, porque muitos estavam indo para Pinheiros. E na época, né, a gente pertencia a Pinheiros, né, Robson? E era auxiliar também do Arival, e os irmãos estavam indo para lá. Eu falei, eita, tá bom, acho que até eu vou para lá, viu, também. E preocupado, mas Deus é fiel, maravilhoso, né, irmãos? A gente retornando e ver que a igreja do Senhor permanece firme e permanecerá firme sempre. As portas do inferno jamais prevalecerão contra o povo de Deus. Louvado seja Deus. Então temos aqui o presbítero Jamil, que a gente acompanha desde, né? Eu conheço o Jamil desde 1990, do mesmo jeito, que coisa, né? Mesmo jeitinho, né? Que cheio de saúde, disposição. Deus abençoe. Nosso irmão Dorcas, irmão Robson, irmã Dorcas, né? Desculpa, Robson, irmã Cássia, né, seus filhos. Temos ali a irmã Francisca, a Neide, temos a Loide, ali não é a Sônia atrás da... É a Sueli, lembro da Sueli. Quem mais? Temos a Bernardina, né? Bernardina, temos a Maria José, temos... Quem mais? Do meu tempo. Tia Carminha. Ele foi para a tia Carminha. Tia Carminha, eu voltei em 2008 só para trazer a senhora de volta, né? Quem mais está lá embaixo, que era o meu tempo? Conceição, né? Bom demais. Se eu esqueci alguém, desculpa, tá? Mas muito bom rever os amados irmãos. Quero agradecer ao pastor Fábio, pastor Felipe, o conselho da igreja, pela oportunidade de poder estar retornando, depois de 14 anos, retornando e participando desse instante memorável. Lembra, irmãos, que deu um trabalho tremendo, pegar o nome de cada irmão, cada família, todos os dados, para participar aqui do processo de organização. Ei, que trabalheira, mas valeu muito a pena, foi muito gostoso, foi muito gratificante. É assim, né? Um dá o início à obra, outros vão continuando. O pastor Jubal passou aqui, agora o pastor Fábio, e assim Deus abençoando. O Edinho também não falei, né, meu querido? Meu irmão ali, diácono, deve ter mais um perdidinho aí que eu não estou lembrando, hein? Deus abençoe a todos. Vai fazer pose? Sim. Deus abençoe. Muito bom, muito feliz, café da manhã maravilhoso, precioso. Depois no final eu vou ter a oportunidade de falar um pouco do nosso ministério, tá, irmãos? Separei aqui para a nossa meditação essa noite, livro das Lamentações. Você vê aí o capítulo 3 das Lamentações. Antes de lermos esses versículos, esse livro das Lamentações, ele é de uma preciosidade tamanha, né? Mas esse capítulo 3, encontramos, além desses versículos, outros aqui que os irmãos, pelo menos um deles, já ouviram falar. Verso 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse que pode dar esperança a mim e a você é o nosso Deus. Quando você traz à memória a pessoa de Deus, o que Ele fez, faz e fará por você, isso vai te revigorar, vai te dispor a seguir em frente, sem jamais esmorecer, sem desistir, porque esse Deus é que nos incentiva. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O salmista diz que Deus é o seu bem maior, assim deve ser o nosso Deus. Mas ainda nesse capítulo 3, o versículo 57 também fala: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Olha que bonito, né? Se você puder grafar aí, ó. De mim te aproximaste no dia em que me disseste, no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Há quem diga que essa expressão não temas ou não temais aparece 366 vezes nas Escrituras. Para cada dia do ano, Deus falando, não tema, eu estou contigo, não tenha medo, eu estou com você. Independente da situação, da circunstância que você está vivendo, está enfrentando ou pensa que vai enfrentar,
eu estou contigo, não temas. E 366 vezes, porque até o ano bissexto não fica de fora, né? A cada dia, lembre do amor, da bondade de Deus para com você. Versos 22 e 23, vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos ler agora os versos 31 e 32. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Amém. Irmãos, o profeta Jeremias viveu exatamente no século VI antes de Cristo. Ele nasceu, viveu e morreu no século VI antes de Cristo. Qual a diferença do livro que leva o nome dele, o livro de Jeremias, e o livro das Lamentações de Jeremias? De uma forma resumida, a mensagem do livro de Jeremias, que foi escrito esse livro em Jerusalém, ele prediz a queda de Jerusalém e o cativeiro de 70 anos na Babilônia. Então essa é a mensagem central, é a queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico de 70 anos. O livro das Lamentações, que foi escrito no cativeiro, Jeremias foi levado para o cativeiro e escreveu ali na Babilônia este livro, onde expressa a dor suportada pelo cumprimento dessas profecias. A profecia da queda de Jerusalém e dos 70 anos do cativeiro. Então, Lamentações expressa a dor suportada pelo cumprimento dessa profecia. Jeremias não é o primeiro profeta, ou o primeiro homem de Deus, a primeira pessoa a expressar seu lamento pela destruição de Jerusalém, mas Jesus Cristo também, lá no capítulo 23 de Mateus, no verso 37, Mateus 23, 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus Cristo lamentando. Estava lamentando por quê? Porque essa rejeição, ela geraria, irmãos, uma consequência tremenda. 40 anos depois, Jerusalém seria destruída, sob o comando do general romano Tito. Lembramos que João diz: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Irmãos, lamentar não é murmurar. Na verdade, nós precisamos, como disse alguém, resgatar esse conceito e a prática do lamento. Nós lamentamos, irmãos, quando percebemos que a nossa vida com Deus não está tão bem como deveria estar. Nós lamentamos, pranteamos, choramos quando pecamos contra Deus. Isso é lamento, é aceitável diante do Senhor. Deus se agrada quando reconhecemos: Senhor, eu pequei contra Ti, eu tenho entristecido o Teu Espírito Santo, que em nós habita, que em mim habita. Devemos lamentar, chorar pelo nosso pecado, pelo pecado da igreja, se for o caso, pelo pecado de uma sociedade que vive afrontando a Deus por causa de sua pecaminosidade. Lembremos que no versículo 39 do capítulo 3 ainda, Jeremias diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, se você se queixar do seu pecado, eu não sei se está saindo o som, está cortando? Tá bem? Está tranquilo? Oh, maravilha. Irmãos, então se você está lamentando por causa dos seus pecados, chorando pelos seus pecados, odiando os seus pecados, isso é agradável a Deus. Agora, murmurar é totalmente diferente. Murmurar é aquela pessoa que ela se queixa de tudo, nada está bom,
para ela nada é motivo de alegria, ou tem que ser do jeito dela, se for do jeito do outro. Se o irmão está feliz, ele está triste, se o irmão está triste, ele está feliz. Que negócio terrível. É a pessoa que pede oração por emprego, depois reclama porque tem que levantar cedo para trabalhar. É a pessoa que fala assim: olha, precisamos orar para chover. Quando chove, ele reclama da chuva. É a pessoa que pede alguma coisa, depois fica se queixando por causa disso, daquilo outro. Isso é murmurar. Eu pastorei uma igreja lá em Santo André, que tinha uma pessoa, sempre que eu ia cumprimentar, e perguntava: como você está? Ela dizia: pastor, hoje eu estou com uma dor aqui, dói minha perna, dói meu braço, dói o corpo todo, dói a testa, dói tudo. Aí, outro dia, outro domingo: como está? Está doendo aqui, está doendo ali, está doendo. Irmãos, já chega uma hora que mesmo pastor, né, às vezes a paciência, aí eu falei: não vou perguntar mais nada, tá? Porque eu sei que vai ser sempre a mesma resposta. Irmãos, Deus é testemunha. Cheguei para ela, só estiquei a mão. Ela falou: pastor, dói tudo, né? Mas eu não perguntei nada. E tem gente que parece que tem prazer, né? Irmãos, que se eu perguntar aqui, quem está 100% de saúde? Praticamente ninguém. Mas você não precisa usar a sua dor para falar: eu estou ruim, então não seja agradecido. Hoje eu estou dolorido assim, mas eu poderia estar pior. Hoje eu estou, quando eu era adolescente no ensino médio, a gente fazia uma reunião de oração depois no intervalo da escola, e tinha um dos colegas que ele falou assim: a minha avó é uma pessoa tão crente, que quando ela está caminhando assim, ela dá uma topada no pé da mesa, da cama, aquela dor insuportável. Ela fala assim: Senhor, graças te dou porque tenho um pé e posso sentir a dor. Porque quanta gente que nem pé tem, não é mesmo? E quantas vezes nós reclamamos, murmuramos, irmãos, por coisas tão insignificantes, e deixamos de dizer: Senhor, olha, eu não estou 100%, mas o que o Senhor Deus tem me proporcionado é muito maior. Tenho um motivo de te louvar, de te agradecer. Deus ama um coração agradecido. Você não precisa estar 100% para agradecer a Deus. Você tem que estar com o coração grato a Deus pelo que Ele tem feito por você, e mesmo pelo cuidado que Ele tem no meio das suas enfermidades, onde Ele proporciona o seu crescimento a você e faz com que você se aproxime mais dEle. As lutas, as provações de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, acontecem não para você fugir de Deus, mas para você correr de Deus. E como a gente realmente conhece bem o nosso Deus, quando percebe que as minhas enfermidades também fazem parte do meu crescimento. Amém? Então, queridos, o lamento agrada a Deus, a murmuração desagrada a Deus. Você pode falar essa frase comigo? O lamento agrada a Deus, a murmuração desagrada a Deus. Você falou ou eu falei sozinho? Eu não estou ouvindo. Vocês falaram? De novo, bem forte, hein? O lamento agrada a Deus, a murmuração desagrada a Deus. Aí eu termino essa parte aqui da introdução dizendo: você conhece alguém assim, que é murmurador? Você é assim? Você conhece alguém que agrada a Deus pelo lamento? Você é assim? Pense nisso. Tendo, irmãos, em mente o que vimos até agora, pensemos nesse tema: evidências das misericórdias de Deus. Evidências das misericórdias de Deus. O que seria a misericórdia? A misericórdia pode ser definida como um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou miséria alheia. Um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou miséria alheia. A palavra misericórdia tem origem latina. É formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, diz que Deus é o Pai de misericórdias. Deus não é apenas o Pai de misericórdia, mas o Pai de misericórdias. Diante do texto, irmãos, que nós lemos aqui, Lamentações 3, 22, 23, 31 e 32,
Quais seriam as evidências das misericórdias de Deus? A primeira delas, nós encontramos no versículo 22, as misericórdias de Deus são antidestrutivas. Olha o que diz o verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São a causa de não sermos consumidos, de não sermos destruídos, de não sermos aniquilados. Temos que ter isso em mente. Eu não estou em pé aqui porque Deus olhou para mim e viu, percebeu que eu sou bonzinho, sou bonitinho, sou legal. Não. Se você está hoje aqui, tenha isso em mente, Deus é misericordioso com você. Deus é misericordioso comigo. Não somos melhores que ninguém, queridos. É a misericórdia de Deus que nos sustenta, que nos faz com que possamos viver dia após dia e nos mantém em pé. Qual a diferença de misericórdia e graça? A diferença é que na graça, Deus dá o que não merecemos. Nós não merecemos a vida eterna. Nós não merecemos a salvação. Pela graça sois salvos. Na misericórdia, Deus não dá o que merecemos. O que merecemos é a condenação eterna, a destruição. E por Jesus Cristo, irmãos, meus irmãos, é que somos alcançados, tanto por graça, quanto por misericórdia do nosso Deus. As misericórdias de Deus são antidestrutivas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então você tem que ter isso sempre em mente. Não é a minha posição social, não é a minha posição financeira, não é a minha condição em relação a outras pessoas, enfim, qualquer coisa que possa dar a nós uma ilusão de superioridade. Na verdade, Paulo diz que cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso é ver o irmão com os olhos de Deus. Nós cantamos assim, né? Dá-me um coração igual ao teu, né? Tem um cântico assim, né? Dá-me um coração igual ao teu. O coração de Deus é um coração misericordioso. E assim nós também devemos almejar o nosso Deus. Senhor, que eu possa olhar para o meu próximo com um olhar compassivo também. E não achar que eu sou melhor do que ele, sou melhor do que ela. Uma outra evidência, irmãos, que nós notamos aqui, é que as misericórdias de Deus, além de serem antidestrutivas, elas são também infindáveis. Está no versículo 22 também. Porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja Deus por isso. Você já pensou se essa misericórdia de Deus cessasse em nosso favor? Estaríamos todos perdidos. Mas é importante nós destacarmos, em relação a quem a misericórdia de Deus é infindável, em relação a quem a misericórdia do nosso Deus não tem fim, em relação a você, meu irmão, minha irmã, em relação àqueles que amam e temem a Deus, porque os ímpios e aqueles que aborrecem ao Senhor e persistem em suas iniquidades, um dia essa misericórdia há de cessar. Mas para você, para mim, para aqueles que amam, que temem a Deus, essa misericórdia, ela segue sem fim. Pastor, tem como provar isso? Tem. Veja lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, aqui nos 10 mandamentos, o versículo 6. Diz assim, Deus falando, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A ideia aqui de 1000 gerações, irmãos, é algo sem fim. Enquanto estivermos aqui na terra, Deus estará exercendo misericórdia para com o seu povo. Louvado seja Deus por isso, amém mesmo. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me aborrecem, guardam os meus mandamentos.
Agora, olha o versículo 5. A segunda parte do verso 5 diz: Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui não está falando nada de maldição hereditária, né? Isso não existe. Aqui está falando se a descendência continuar persistindo no mesmo pecado dos pais, cada um responderá pela sua iniquidade. Você pode ler depois Ezequiel 18, 19 e 20, lá está bem claro o que isso significa. Cada um pagando pelos seus pecados. Se os filhos persistirem na mesma iniquidade dos seus pais, Deus se aborrecerá deles. Mas se esse filho se arrepender, Deus exercerá para com ele a sua misericórdia infindável. Veja ainda no Salmo 103, o Salmo 103, versículo 17, diz assim, ó: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Irmãos, eu não encontro em nenhum lugar das Escrituras a afirmação de que os ímpios são objetos da misericórdia infindável e infinita de Deus, mas é sempre em relação ao povo de Deus, ao irmão, à irmã em Cristo, que ama, que teme ao Senhor. Então, essa misericórdia do Senhor é para você, meu irmão, minha irmã, dádiva do Senhor para a sua vida, porque as suas misericórdias não têm fim. E porque nós precisamos constantemente dessa misericórdia, porque como filhos e filhas de Deus, reconhecemos que pecamos, nós erramos, desobedecemos ao nosso Deus muitas vezes, é por causa das suas misericórdias que nós somos consumidos. E é por causa dessas misericórdias infinitas que nós não somos destruídos. Isso é motivo de gratidão, viu, meus irmãos? Isso é motivo de muita alegria expressar ao nosso Deus: Senhor, graças te dou, porque se hoje eu estou aqui te servindo, te adorando, se eu posso dormir e acordar, é porque o Senhor Deus tem sido meu Deus de misericórdia. Mas vamos observar mais, porque o livro das Lamentações vai mostrar nesse capítulo que as misericórdias de Deus, elas não são somente antidestrutivas, são causa de não sermos consumidas, não são apenas infindáveis, porque as suas misericórdias não têm fim, mas são também renováveis. O versículo 23, a primeira linha diz: renovam-se cada manhã. Cada manhã. Irmãos, como é gostoso poder ir dormir, ir para a cama, deitar, pegar no sono e acordar outro dia. Você sabia que, segundo pesquisas, cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, todos os dias 1 milhão de pessoas não acordam. Foi deitar, foi dormir, não acordaram. E você tem dormido e acordado tantos anos, né? E Deus te abençoando, e te dando um sono gostoso, de paz. Se está sem sono, Senhor, me ajuda, Deus te dá o soninho gostoso, você acorda. Que maravilha. E por que, irmãos, diz assim que renova a cada manhã? Por que não diz renovar a cada tarde, a cada noite? É porque logo cedo nós já precisamos sim dessa misericórdia de Deus sendo renovada em nosso favor. Porque muitas vezes, irmãos, nós já amanhecemos assim, não com o coração muito agradecido, né? Como nós falamos no início, às vezes já levantamos murmurando, queixando. Às vezes o marido, a esposa ali já tem um desentendimento logo cedo. Às vezes é uma discussão ali com o filho. Às vezes é, né, a sogra ali que está morando junto ali e desentendimento. Então, logo cedo, precisamos dessa ajuda, dessa bênção de Deus. Mas não somente, irmãos, desse aspecto negativo, de logo cedo, já não amanheci muito bem, Senhor Deus, tem misericórdia de mim.
Mas mesmo que amanhã comece muito bem, maravilhoso, o café, você levou o café da manhã para a esposa lá na cama, levou? Olha só, coisa boa. Os filhos maravilhosos, todo mundo numa alegria. Mas lembremos que o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é misericórdia de Deus. Já aconteceu de você ir dormir muito angustiado, muito triste, muito assim, apavorado, sem saber o que vai ser no dia de amanhã? Uma preocupação tremenda. E de repente, o amanhecer é algo maravilhoso. Eu estou lembrando aqui de um colega, ele foi pastor na igreja metodista, e ele falou assim: olha, eu não sei o que é ter provação ministerial. Tem pastor que fala: estou passando por umas lutas, não sei o que lá. E ele falou assim: eu não sei o que é isso. Até um dia, irmãos, que ele passou por uma experiência difícil, e ele disse para a gente assim, ele não contou a experiência, mas ele falou que foi algo assim quase que insuportável, que aconteceu na igreja que ele pastoreava. Ele disse que ele chegou, era um sábado, chegou, ele ficou sabendo o que aconteceu, não conseguiu resolver aquilo, foi para casa à noite, ele disse que se jogou no chão, abriu os braços em forma de cruz e começou a chorar, clamar a Deus, prantear, porque ele não sabia o que fazer, o que resolver. E passou a noite ali, irmãos, orando a Deus, a noite em claro, a noite ali, buscando ao Senhor, e chorando, até que pegou num sono, dormiu um pouco, de manhã voltou à igreja, com os olhos ainda inchados. Aí um presbítero da igreja chegou para ele e falou: pastor, sabe aquilo que aconteceu ontem? Pode ficar tranquilo, porque já foi resolvido. Olha só, irmãos, é Deus trabalhando. Tem um livro com um título bem sugestivo, chamado assim: Deus trabalha no turno da noite. Eu comprei esse livro só pelo título, né? Aí eu estava na igreja, falei desse livro, aí uma irmã falou assim: eu li esse livro todo, é um livro bom, e eu não tinha lido, hein? Aí cheguei em casa, li o livro, comecei a ler o livro todo, livro bom, não é de minha autoria não, viu? Por isso que é bom, não é de minha autoria. Deus trabalha no turno da noite, e ali ele fala de experiências assim: enquanto você está dormindo, Deus está providenciando o teu amanhã. Não precisa passar a noite em claro, não precisa passar a noite assim na insônia, não precisa passar a noite sem dormir, não, olha, descansa em Deus, Ele providencia o teu amanhã. Eu era aluno de escola dominical, adolescente, quando o professor falou: você não consegue dormir? Olha, busca Deus em oração, Ele vai te dar o repouso, você vai ver que vai acordar bem no dia seguinte, e é assim mesmo, Deus é bom. No Salmo 103 ainda, ele fala assim no versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus sabe, irmãos, que somos frágeis e que precisamos dEle constantemente. Por isso que as suas misericórdias se renovam para conosco a cada manhã. Então, a cada manhã, antes do café, já louve a Deus. Senhor, graças te dou por levantar. Senhor, graças te dou por acordar às 4 da manhã para trabalhar. Ó, que bênção. Obrigado a Deus por eu ter meu emprego. Ou se eu não estou empregado, Senhor, graças te dou pela tua providência. Louve a Deus constantemente, não esqueça de Deus. As coisas que você mais ama nessa vida, coloque em segundo plano, para que Deus seja a prioridade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas, irmãos, além dessas evidências das misericórdias de Deus, antidestrutivas, infindáveis e renováveis, temos aqui uma última evidência, versos 31 e 32. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias.
As misericórdias de Deus são grandiosas. Pois ainda que entristeça alguém, às vezes Deus nos entristece sim, mas para o nosso bem. Usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. E novamente o Salmo 103, versículo 11 diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha, irmãos, olha a distância do céu da terra. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Isso nos mostra, irmãos, o quanto nós precisamos desse Deus Santo e quão pecador somos diante desse Deus Santo, se não são as suas misericórdias, e elas são grandiosas. Uma vez eu estava em um Uber, o motorista colocou lá uma música, um gospel, né? Acho que eles olham pela cara da gente, né? Pela roupa, falam assim, isso aí acho que é esse. Eles gostam de funk, né? Eles gostam de, eu vou pôr aqui um gospel. Aí tinha lá uma música que falava assim, Deus nos dá mais do que merecemos. E repetia, Deus dá mais do que merecemos. Mais do que merecemos, irmãos, que merecemos, irmãos? Está errada essa letra. O apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas não merecemos. Você não tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu mereço. Tem crente que acha que merece o céu, irmãos. Tem presbiteriano que acha que merece o céu. Perguntaram para uma presbiteriana, você acha que você vai para o céu? Vou. Por quê? Porque eu sempre dei aula para as crianças, então eu vou. Que é isso, irmãos? Se você chegar com essa conversa no céu, Deus vai falar, aqui não é teu lugar não. Você tem que chegar para ele e falar, Senhor, é por tua misericórdia. É porque Jesus Cristo fez por mim. Pelos méritos dele, é que eu entro, mas não por mim. Então, por mais que você fale, Senhor, eu fiz uma boa obra, Senhor, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, Senhor, eu não mato, não roubo, eu falo, não, está tudo errado, não. Mas você chegar, Senhor, é tão somente pelo que fizeste a mim, na pessoa do teu Filho amado. Ele pagou um alto preço. Pedro diz que fomos comprados não com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Por preço fostes comprados, diz o apóstolo Paulo. Cristo realizou a sua grande obra, para que nós, sem obra, pudéssemos, pela fé nele, sermos salvos, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Irmãos, para finalizar, qual seria as evidências das misericórdias de Deus na nossa vida prática? Eu ouvi essa palavra aqui, mas qual a diferença no meu dia a dia? Então, vou falar para você especial, hein? Primeiramente, o objeto da misericórdia não é Deus. Embora o irmãozinho terminou a oração dizendo, pobre Deus, pobre Deus, pobre Deus, pobre dele, pobre de mim. Deus não tem que ser alvo de compaixão, de misericórdia. Você também não deve ser alvo de misericórdia de você mesmo. Aquela pessoa que fica se vitimizando, né? Olha o que aconteceu comigo, olha o que fizeram comigo. Aquela pessoa que é chamada de autocomiseração. Ela olha para ela e fica, será que estão vendo aí que, como eu sou um coitadinho? Não, para com isso. Você não tem que ter dó de você, não. Levanta a cabeça, para com esse negócio aí, tá bom? Mas em relação a quem eu tenho que ter compaixão? Em relação ao próximo. Em relação ao próximo, tem duas coisas que você precisa prestar bem atenção aqui. Porque isso é muito sério. Primeiro, tenha cuidado com os seus julgamentos. Quantas vezes, irmãos, no nosso pensamento nós estamos condenando pessoas melhores do que nós. Pessoas que nós não conhecemos às vezes, não conversamos. Pessoas que julgamos pelo vestir, pelo falar, pela aparência.
Jesus Cristo falou assim, não julgueis para que não sejais julgados. Já alguns pegam isso e já vão para outro extremo. Não é para julgar ninguém, não. O que Jesus está falando ali é, não tenha um julgamento temerário em relação às pessoas. Aí ele usa lá a metáfora, é aquele argueiro, né? O argueiro seria um circo no olho e tem a trave. Todos aqui já tiveram a experiência de ter um cisco no olho, né? Você fica assim para tirar, mas você consegue perceber o que mesmo você consegue enxergar? Você fica piscando direto, mas consegue enxergar um pouco ainda? E alguém precisa soprar para você? A trave é aquele pedaço de pau que cobre o seu olho. Então ele fala, você está preocupado ali com um cisco no outro, e tem algo na sua vida pior do que isso. Então, muitas vezes apontamos o dedo para alguém que está que nós estamos numa situação semelhante ou até pior, e queremos dar lição de moral, e queremos falar assim, não, olha, você tem que cuidar dos seus filhos assim, mas os filhos dele não são cuidados. Você tem que se vestir desse jeito, mas ela mesmo não se cuida. Você tem que tomar banho 3 vezes por dia, mas ela não toma nenhum. Né? Então, cada um assim querendo, irmãos, colocar regras, né, para o outro, mas ele não olha para ele mesmo. Agora o homem, a mulher de Deus é diferente, porque Paulo fala assim que o homem espiritual julga todas as coisas e por ninguém é julgado. Quer dizer, aquela pessoa que está acima de qualquer suspeita, um homem de Deus. As pessoas podem olhar e falar, aquele ali é um trabalhador, aquela é uma pessoa ali honrada, aquela é uma pessoa honesta, aquele é um bom pai, um bom marido, enfim. A sociedade dá um testemunho dessa pessoa, bem diferente aquela pessoa que foi convidar o vizinho, porque disse, vizinho, vamos lá para a nossa igreja, vai ter uma festa lá, vai ter aniversário da igreja, vai ter café, vai ter almoço. E será que era aqui? Né? E o vizinho falou assim para ele, escuta, mas se eu for para a sua igreja lá, eu posso ficar que nem você? Ele falou, com certeza. Ele falou, então não vou não, que você não presta. Já pensou ouvir isso, irmãos? Coisa triste. Então temos que ter cuidado. Tiago diz uma coisa assim muito séria para a gente. Ele fala que o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que ele quer dizer, irmãos? Que se você não for compassivo, como você vai esperar a compaixão de Deus? Você ora a oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as nossas dívidas, os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe o que você está dizendo? Senhor, se eu não perdoo, não precisa me perdoar. Se eu perdoo, Senhor, se eu tenho um coração perdoador, então, Senhor, me perdoe também. Então, nós estamos muitas vezes, irmãos, assinando o nosso atestado de repúdio da presença de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu lembro quando o meu pastor, ele contava uma história dizendo assim, certo irmão numa igreja, não era presbiteriano na igreja não, mas poderia ser, né? Mas diz que chegou lá um irmão que cometeu um pecado grave de adultério, e a gente tem que, né, repudiar mesmo, né, esse tipo de pecado. Mas aquele irmão, ele chegou ali muito arrependido, se lançou aos pés do pastor, porque o pastor disse, você vai ter que sair dessa igreja, porque o que você fez foi muito grave. Ele disse, pastor, olha, tem misericórdia, eu vou confessar perante a igreja, perante Deus, mas eu amo essa igreja, não quero sair daqui não. Eu errei, eu reconheço que eu errei, eu não vou cometer esse pecado de novo. O pastor falou, não, isso aqui é inaceitável o que você fez. Pode sair daqui, pode ir embora. E aquele homem, irmão, foi expulso dali chorando, por ter sido expulso pelo seu pastor. Uma semana depois, irmãos, o pastor cometeu o mesmo pecado. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Esse é um ponto. O segundo ponto, irmãos,
além do cuidado com os nossos julgamentos, as nossas avaliações, é preciso ter um coração perdoador. Já mencionamos algo, né, nessa ilustração que acabamos de fazer. Mas você lembra daquela parábola do credor incompassivo? O homem chegou perante um rei devendo uma fortuna. E o rei disse que se ele não pagasse, aquele homem seria vendido, a sua esposa e os seus filhos. O curioso na passagem, irmãos, é que ele não pede que o rei perdoe a sua dívida. Ele fala para o rei: seja compassivo, que eu vou pagar tudo. E o rei se compadecer, compassivo, irmão, seja paciente, que eu vou pagar tudo. E o rei, na sua compaixão, decidiu perdoar tudo. Oh, você não me deve mais nada. Não precisa pagar, não. Aquele homem saindo dali encontrou alguém que devia muito menos. Se lançou ao pescoço dele, apertou o pescoço daquele que devia, falou assim: paga, o que você me deve. Ah, não tenho condição, tenha paciência. Falou a mesma coisa que o outro falou para o rei. Ele jogou o homem na prisão. Uns amigos, vendo isso, foi com tristeza levar e relatar isso ao rei. E o rei chamou de novo e falou: olha, eu perdoei a tua dívida, que era assim, praticamente impagável. Você encontrou outro aí que devia muito menos, e você não quis perdoar. O que devia menos, você não quis perdoar. Mas o mais chocante, irmãos, nessa história, é o último versículo. Essa parábola está em Mateus 18, e o versículo 35, ele fala assim, ó: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E eu já me deparei com um crente dizendo assim: eu não consigo perdoar. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele falou assim: quem não perdoa não compreendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, se esse é o seu caso, cuidado. Cuidado. Perdoar é um ato de compaixão, de misericórdia. Talvez alguns estão tendo dificuldade assim: ah, pastor, mas olha, minha sogra fez uma coisa comigo, você não sabe. Perdoa a sogra, tadinha. Ela é a mãe da tua esposa, é a mãe do seu marido. Abraça a sua sogra, beija a sua sogra, joga ela para o alto, mas não esquece de pegar de volta, tá bom? Eu costumo fazer um teste assim, bem simples em relação ao quanto você ama a sua sogra. Você convidaria a sua sogra para morar com você? Vai pensando, ei pastor, desafio esse negócio aí de perdoar, hein? É, mas faça isso, e você verá o quanto Deus abençoa. Reconheça, irmãos, que muitas vezes é desafiador, mas é necessário. E se você precisa de força para isso, para ter compaixão, para exercer o que Deus espera de você, faça a oração do salmista que diz assim: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém.